Amados, abra sua Bíblia em João capítulo 4. Na semana passada, ministrávamos no texto de Mateus 24, aonde um texto profético sobre os acontecimentos dos últimos momentos que a igreja do Senhor Jesus Cristo, a terra, de um modo geral, vai experimentar antes do final de todas as coisas. E concluímos na palavra no domingo passado que as coisas que têm acontecido na atualidade, aonde estamos vivendo, as notícias, nós temos percebido que muitas coisas estão se cumprindo, o que nos faz entender que está bem próximo o fim de todas as coisas. Para aqueles que não conhecem a palavra de Deus, não têm ainda um relacionamento com a palavra de Deus, pode ouvir uma palavra como essa e acreditar, como muitos têm acreditado, que esse assunto é apenas um assunto fictício, um assunto que, isso é bobagem, isso não vai acontecer. Esta é a vontade do inimigo das nossas almas, de que nós acreditemos nesta mentira. Nós temos que acreditar no que a palavra de Deus nos diz, e a palavra de Deus diz que nos últimos dias aconteceriam estas atrocidades exatamente como estão acontecendo nos dias de hoje. Bem, entendendo isso, a igreja do Senhor Jesus, aqueles que são os salvos por Jesus Cristo. Quem são os salvos por Jesus Cristo? Todo aquele que entregou sua vida a Jesus. Aonde estão os salvos por Jesus Cristo? Todo aquele que entregou seu coração a Jesus Cristo, a sua vida a Jesus Cristo, e recebeu ali o plano, a salvação de Jesus, o presente de Jesus. Eu quero dar essa introdução dizendo a você que está ouvindo esta palavra e que talvez ainda não tenha convicção disso. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, para nos libertar da escravidão do pecado e para nos novamente ligar a Deus, nos dando a oportunidade da salvação, de viver uma vida eterna com Deus. Você não tem como estar na vida eterna com Deus se você não receber o presente de Deus. Jesus, ele já foi na cruz e ele já nos preparou este presente e já entregou este presente. Agora muitos já receberam o presente, mas ainda muitas pessoas que apenas estão diante daquele que se entregou na cruz do Calvário, mas ainda não tomaram posse do presente, ainda não tomaram uma decisão de receber a Jesus no seu coração, de caminhar com Jesus, de viver a sua vida a serviço de Jesus, obedecendo a palavra de Deus, pautando a sua vida nos princípios da palavra, ouvindo, dando ouvidos à voz de Deus, se relacionando com Deus. Portanto, você nessa noite, se ainda não tomou essa decisão na sua vida, hoje o Senhor bate a porta do teu coração e Ele te convida a abrir a porta do seu coração para que Jesus possa entrar na sua vida e transformar você numa nova criatura. Receba a salvação de Jesus Cristo nessa noite e seja um salvo por Jesus. Receba nesta noite a salvação de Jesus Cristo e receba a vida eterna que Deus tem para você nesta noite. Amém? Bem, entendendo isso, sabendo que os acontecimentos atualmente mostram para nós que não vai haver ainda muitos anos pela frente,
sem que antes nós experimentemos uma grande tribulação, ou princípio dela. Nós não sabemos exatamente como vai ser, a Bíblia não deixa isso expressamente claro, por isso que existem algumas posições teológicas em cima disso. Alguns acreditam que antes da vinda de Jesus, a igreja do Senhor vai experimentar um princípio de dores, um princípio de tribulação. Há uma linha que diz que não, que a igreja do Senhor Jesus, os salvos por Jesus, vão sofrer, vão passar pela tribulação, e depois disso virá então Jesus e arrebatará a sua noiva. Mas de verdade, querido irmão, isso pouco importa para nós. O que é necessário para que nós tenhamos a certeza e a convicção de que um dia viveremos com Deus na eternidade, é hoje nós decidirmos no nosso coração, abrirmos a nossa vida para Jesus, nos agarrarmos em Jesus, na sua palavra, e vivermos nesse relacionamento com Ele. Ainda que venham lutas, que venham tribulações, venham provas difíceis, Ele disse na sua palavra, nas suas promessas, que Ele estaria conosco até o final. Nós não estaríamos sozinhos, Ele nos ajudaria. É isso que nós temos que ter certeza no nosso coração. Mas eu creio no meu coração que antes deste grande fim, a igreja do Senhor Jesus vai experimentar uma das suas maiores colheitas até hoje em toda a sua história. A grande colheita. E nós estamos nos preparando para esse tema, que será o tema da nossa convenção em janeiro e em julho, da nossa convenção, a grande colheita. O Senhor hoje está nos chamando, o Senhor está despertando a igreja para que nós possamos perceber o que está acontecendo ao nosso redor e começarmos a nos mover para que muitas vidas possam conhecer a salvação por meio de Jesus Cristo. Em João capítulo 4, quero que você abra comigo o Evangelho de João. Eu não vou ler todo o capítulo 4, mas no capítulo 4 Jesus passa pela cidade de Samaria, e ali ele tem um encontro com uma mulher samaritana. Todos nós sabemos pela história que os samaritanos não se davam bem com os judeus. Jesus era judeu. Jesus é judeu. Aquela mulher havia ido ali buscar água ao meio-dia, num horário talvez que ela imaginava que fosse um horário mais tranquilo para buscar água. E quando ela chega naquele lugar, ela se depara com Jesus, ela se depara com um judeu. Ela não conhecia ele. Mas Jesus está ali naquele lugar sentado. Seus discípulos haviam ido à cidade para comprar necessidades básicas, porque eles viajavam sempre com Jesus em vários lugares, levavam muitas vezes alimentos, tinham que comer, tinham que se alimentar. E Jesus estava ali sentado naquele poço, ali ao redor daquele poço, e aquela mulher se chega a ele, e ele então começa a conversar com aquela mulher e pede para ela tirar água do poço para ele beber. Você sabe essa história. E ela então rapidamente se defende dizendo assim: não posso fazer isso. Como eu, sendo uma mulher samaritana, ou como tu, sendo um judeu, vai pedir água para uma mulher como eu, samaritana? Não tenho como fazer isso. Isso não é possível acontecer. Isso é contra os costumes, é contra a nossa cultura. Mas Jesus começa a conversar com ela e começa a dizer para ela: se você soubesse com quem você está falando, você pediria água para ele e você nunca mais teria sede, porque a água que eu tenho para você, essa água, ela é uma fonte que jorra e nunca se acabará. Aquela mulher então começa com curiosidade a conversar com Jesus, e Jesus começa a falar algumas coisas sobre a vida dela, a ponto dela abrir os seus olhos e dizer: estou diante de um profeta, porque ele sabe coisas da minha vida que eu nunca contei para ninguém.
eu nem o conheço, mas ele sabe coisas da minha vida. De forma que, para encurtar ainda mais o texto, até iniciarmos o versículo de número 27, Jesus está ali com aquela mulher e ela entende quem era que estava conversando com ela. E ela descobre que Jesus Cristo era o Messias, ele era o Messias prometido, o Salvador, aquele que veio para trazer a salvação a todo o seu povo. Verso 27 do capítulo 4 diz assim: naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Surpresos porque eles sabiam que isso não era costume acontecer. Um samaritano conversando com um judeu, e muito mais uma mulher samaritana conversando com um homem judeu. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. Olha só, esta mulher, ela não chega dando detalhes da conversa para o seu povo, para as pessoas da cidade. E aqui eu vejo uma mulher usada por Deus de uma forma extraordinária. Ela usa de uma estratégia muito sábia. Ela simplesmente, ela lança uma pergunta àqueles homens. Olha, eu encontrei com um homem que ele sabe muitas coisas a meu respeito. Venham ver este homem, disse ela aos moradores da sua cidade. Será que ele não pode ser o Messias, o Cristo prometido? E aqueles homens da cidade ficaram curiosos, queriam saber do que se tratava. Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. Enquanto isso, olha só, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: ué, será que alguém trouxe comida para ele e nós não estamos sabendo? Será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Não é isso que vocês falam? Olha, a colheita vai acontecer, vai levar ainda uns 4 meses até chegar o momento para colhermos os frutos do nosso plantio. E aí Jesus diz assim: eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos. Abram os olhos e vejam os campos. Eles estão brancos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles até aqui. Sabe, irmãos, os discípulos chegam preocupados com Jesus, porque já faziam 3 dias mais ou menos que Jesus simplesmente viajava e passava pelas cidades e pregava e curava os enfermos. E quando ele está naquele lugar, os discípulos saem para comprar comida, e quando eles voltam, eles percebem Jesus conversando com uma samaritana, sem saber do que se tratava, ficaram em silêncio. Quando ela sai, eles começam uma conversa com Jesus, dizendo: mestre, come. E ele começa a se justificar, dizendo: olha,
eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Agora Jesus se dirige para eles e começa a tratar o coração desses discípulos. Então eles disseram uns aos outros: será que alguém trouxe comida para eles? Será que já comeu alguma coisa? Eles não estavam entendendo que tipo de comida, que tipo de alimento que Jesus Cristo estava falando com eles. E aí então, verso 34, Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus tinha, irmãos, a convicção do seu chamado. Jesus tinha a convicção que o tempo estava voando, que o tempo passaria muito rápido. E esta é a palavra de Jesus para nós nos dias de hoje. Nós precisamos entender que os dias estão passando muito rápido. O Senhor hoje conta comigo e com você. Nós somos hoje estes semeadores e também esses ceifadores. Nós somos esses que vamos pregar o Evangelho para que talvez não nós, mas outros venham a colher o resultado da nossa pregação. Assim como muitos de nós hoje estamos colhendo o resultado de um trabalho que muitos lá atrás plantaram. Isso é algo sobrenatural. A grande questão é que o Senhor Jesus, nos versos 34 e 35, começa a colocar esta curiosidade, melhor dizendo, no coração deles, sobre esse alimento, sobre esta comida. O que significa esta comida? Olha, todos nós sabemos que comida é algo importante, é algo básico, faz parte do necessário da nossa vida. Todos nós temos que comer, todos nós temos que suprir as necessidades básicas da nossa vida. Mas Jesus está dizendo assim: filhos, olhe nesse momento, não para esta necessidade básica sua, olhe nesse momento para a necessidade espiritual de tantos e milhares de pessoas que estão ao nosso redor, prontas para serem colhidas, prontas para serem alcançadas pelo Evangelho de Jesus. Um Evangelho que cura, um Evangelho que transforma, um Evangelho que faz milagres, um Evangelho que muda a história de uma família, um Evangelho que muda a história de pessoas, um Evangelho que dá às pessoas a certeza de que um dia elas estarão na eternidade com Deus. Jesus está dizendo exatamente isso para esses discípulos: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Jesus estava dizendo para eles: a pressa, existe pressa para nós tomarmos a nossa posição como trabalhadores da seara do Senhor. A pressa. Olha, eu digo a vocês que o momento é este, da grande colheita, chegou o grande dia de nós colhermos o resultado daqueles que outrora plantaram. E ao mesmo tempo que fazemos isso, também nos dispormos a fazer a vontade do meu Pai, a vontade do nosso Pai, continuarmos pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho do Senhor. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Eita Deus! Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei, disse Jesus, para colherem o que vocês não plantaram. Meu irmão, Jesus tem enviado eu e você, tem nos enviado para colhermos aquilo que nós não plantamos. Jesus, Ele está dizendo que Ele colocará você na hora e no lugar certo para colher o resultado do trabalho de outra pessoa. O que nós não podemos é simplesmente nos calarmos. Alguém vai por mim. Alguém está comigo. Os missionários vão no meu lugar. Não, guarde isso no seu coração. Todo coração com Cristo é um missionário. Diga para a pessoa que está ao seu lado: todo coração com Cristo é um missionário. Mas diga também: todo coração sem Cristo é um campo missionário.
Todo coração com Cristo é um missionário, mas todo coração sem Cristo é um campo missionário. Sabe, significa que todo coração que não tem Cristo, que não tem certeza da sua salvação, que ainda não receberam a salvação por meio de Jesus, que ainda ninguém foi até eles e disse para eles: olha, Jesus ama você, tem um plano maravilhoso para a sua vida, quer transformar a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu lar, os seus negócios. Se você entregar o seu coração a Ele hoje, Ele vai mudar a tua história. Existem milhares de pessoas que estão à espera desta mensagem, de alguém que possa chegar a elas e dizer: sabe o que falta em você? Falta Cristo, falta Jesus. E hoje Ele quer entrar na tua casa, hoje Ele quer entrar no teu coração. E eu estou aqui para anunciar a você que Jesus Cristo te ama e tem um plano maravilhoso para você. O grande problema é que a igreja se acomodou. A igreja se acomodou e muitas vezes nós preferimos enviar as nossas ofertas para os missionários fazer o trabalho que a igreja deveria fazer. Aliás, temos que continuar fazendo isso, sim, porque a palavra de Deus nos ensina a fazer isso. Mas nós temos que assumir o nosso papel como missionários aqui onde estamos hoje. Missionários locais, pregando o Evangelho. Prega o Evangelho, os campos já estão prontos, irmãos. Parece ser muito difícil, parece que os corações estão gelados. Não estão. A Bíblia diz que os corações já estão prontos para receberem a preciosa semente do Evangelho. Pregue a palavra, anuncie a palavra, use os meios de comunicação, use o celular, use as redes sociais para testemunhar do amor de Jesus, para pregar o amor de Jesus. O tempo está correndo muito rápido. Tire os olhos, vai demorar. Não, Jesus está dizendo: já chegou a hora, já chegou o momento, este é o momento. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Ou seja, é agora, meu irmão, é agora a sua hora, é agora a hora da igreja de Jesus se levantar e pregar o Evangelho. É agora a hora da igreja anunciar a salvação por meio de Jesus Cristo a todos aqueles que estão perdidos. Famílias estão perdidas, pessoas estão tirando a sua vida, pessoas estão tristes, estão na depressão, estão enfermas, porque não conhecem aquele que pode mudar a sua história. Você e eu somos os pregadores da última hora. Diga à pessoa que está ao seu lado: Jesus quer usar você para falar a todas as pessoas do que Ele fez na cruz por elas. Alô? O Senhor Jesus convida você nessa noite para você se tornar um missionário, um pregador da palavra, aquele que vai levar a preciosa semente, aquele que entende que as necessidades básicas fazem parte da nossa vida, mas antes das nossas necessidades básicas, o tempo clama para que nós façamos primeiro a vontade do meu Pai. Era isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo para os discípulos assim: olha, não que Jesus não tivesse fome, porque a Bíblia diz que Jesus sentia fome. Se Jesus não sentisse fome, Satanás não teria tentado ele no deserto, dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Satanás sabia que Jesus estava ali 40 dias no deserto de jejum, e ele estava tentando Jesus para ver se Jesus entregava tudo para que ele pudesse reinar. Mas Jesus não entregou. Jesus foi firme, Jesus foi fiel para ser um modelo para mim e para você. Se Jesus foi, você e eu, nós podemos ser também. Jesus estava 3 dias sem comer.
E os discípulos chegam para ele: mestre, come, é importante que o Senhor coma. Ele disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Eu tenho necessidade, eu não quero comer agora, eu quero pregar, eu quero falar do amor do meu Pai. E se você continuar o texto, você vai ver que depois que ele tem essa conversa com os seus discípulos, muitos samaritanos o procuram, e a Bíblia diz que muitas pessoas daquela cidade creem em Jesus, creem nele, recebem a ele e são salvas por Jesus, se convertem a Jesus Cristo, recebem a salvação pela fé. Olha que coisa tremenda. Deus quer usar você, seja um instrumento aonde você estiver, no seu trabalho, na sua escola, na rua, em casa. Use os meios sociais, use tudo que você puder para você pregar o Evangelho. Eu fico imaginando se os apóstolos tivessem o privilégio de ter os meios que nós temos hoje. O WhatsApp. Já pensou o apóstolo Paulo com o WhatsApp? Já tinha pregado o Evangelho para todo mundo. Barnabé, João Marcos, Priscila, Áquila, tantos homens e mulheres que abriram suas casas para o Evangelho ser pregado. Os discípulos de Jesus, TikTok, Facebook, meu Deus, teriam feito tantos memes, chamando com inteligência, memes com inteligência. Alô, você está entendendo o que eu estou falando? Memes com inteligência, com um propósito. Ainda que chegue alguém e diz: mestre, faça um meme. A minha vontade é fazer o meme que agrada o coração do meu Pai. Seria essa a resposta que ele daria, porque o tempo ruge, sabe? O tempo está clamando, o tempo está passando muito rápido. Use dessa estratégia para que Deus use você para você anunciar o amor dEle, para que famílias inteiras se rendam a Jesus. Use a internet, use seu carro, use seu telefone. As necessidades básicas, elas são básicas. Você tem que trabalhar, você tem que dar um duro muito grande para você ter os recursos no final do mês, para pagar os boletos, para pagar os funcionários, para depois você ter um pouquinho de lucro ou um montão de lucro. São necessidades básicas. Porém, querido irmão, antes das necessidades básicas, nós temos que nos lembrar que nós não somos desta terra. A nossa passagem aqui é rápida nesta terra. Nós não somos cidadãos da terra, nós somos cidadãos do céu. Quando Jesus morreu por nós, nós nos tornamos cidadãos do reino de Deus. Somos peregrinos em terra estranha. Logo você vai passar. Logo tudo isso aqui vai acabar. Por isso é momento de nós nos despertarmos. E você que nessa noite chegou neste lugar, eu quero te lembrar, Jesus está voltando. Jesus está voltando. É tempo de você olhar para Jesus, olhar para Cristo. Nada vai lhe faltar, as suas necessidades todas vão ser supridas. Mas priorize fazer a vontade do seu Pai. Amém? Porque é urgente. Por isso que Jesus diz: abram os vossos olhos. Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam. Jesus está dizendo para eles: vocês não estão vendo? A colheita já está pronta. Os campos estão brancos para colheitas. Está faltando aqueles que se dispõem para colher. Está faltando aqueles que se dispõem dizendo: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Eu quero ser esse instrumento. Deixa Deus usar você. Talvez nesta noite você está sendo convidado a se converter num missionário de Jesus. Como Paulo era, como Timóteo, como Barnabé, como Felipe, como André, como João, como Mateus, como Lucas, como tantos outros escritores da Bíblia que anunciaram, que pregaram o Evangelho, que seguiram a Jesus de verdade.
como Pedro. Hoje o Senhor está dizendo para você: filho, filha, eu quero fazer de você um pescador de homens. Eu quero usar a sua vida para que o Evangelho chegue no coração de muitos.